Olá, amigos do Fórum GR, estamos aqui para mais uma jornada do Papo com Especialista. Mas eu vou perguntar para você antes da gente começar. GR é tudo igual? Gerenciador é tudo igual? O que você acha? Você vai ouvir aqui de especialistas sobre esse tema e sobre muito mais em gestão de riscos. Fique conosco. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo com o Especialista, programa do Fórum de GR, onde a gente recebe, né, Fabrício, alguns amigos aqui e colaboradores aí da nossa comunidade do Fórum de GR, para falar aqui um pouquinho sobre esse negócio aí que a gente inventou de tocar no dia a dia, né? E hoje aqui a gente tem um prazer de receber aqui Eulálio, bem-vindo, meu querido. Prazer é todo meu, Léo. Fabrício, obrigado. Obrigado. E Gutenberg, bem-vindo também. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado, pessoal, pelo convite. Isso aí. Hoje, com certeza, vai render, né? Vamos falar um Exato. pouquinho sobre a gestão de risco sem receita pronta, né? Então, vamos ver... Dilema, hein? Dilema. Que a gente já falou algumas vezes, Exato. né? Em momentos isolados, mas vamos aproveitar aqui hoje a experiência dessa galera. Mas antes da gente começar, tem os nossos recadinhos, né? Tem os nossos recadinhos e eu lembrei de uma coisa aqui que a gente comentando aqui no pré-gravação que a gente trouxe dinossauros para participar aqui. Eu tomei uma bronca disso em um evento que a gente fez, eu não lembro qual agora. Eu mencionei a dinossauros e alguém gritou lá, dinossauro foi extinto. Então assim, são relíquias do nosso mercado, são antigões, mas dinossauro não, porque dinossauro tem braço curto e foram extintos. Então temos Isso aqui aí. Vamos fugir desse... do termo dinossauros. Né, Eulália? Eu acho que nós podemos chamar de gestossauros. Talvez se enquadre melhor. Melhor. E ainda não estamos extintos. São dinossauros com braços longos. É isso aí. Mas antes de mais nada, a gente tem alguns recados muito importantes aqui. Para quem nos acompanha desde sempre, aquele nosso agradecimento. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Mas tem 3 coisinhas que você que está assistindo agora, que começou o episódio, já faz logo. Já paga o preço de assistir isso aqui, porque é um conteúdo de primeira, com esses convidados aqui que foi difícil tirar de casa. Então, paga aquele pênalti pra gente com 3 etapas. Quais são, Léo? A gente pede sempre ao pessoal, a gente brinca que é o triplo C, né? De curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para fazer chegar, né, nessas pessoas que, de alguma forma, vão tirar proveito aqui dessas experiências, dos cases de sucesso e insucesso que a gente comenta aqui. Eu acho que o nosso papel aí, né? Vamos falar daqui a pouco, mas um pouco do legado que a gente quer deixar Legado. é também esse conteúdo, porque a gente já sofreu muito com isso no passado, de não ter conteúdo, de não ter literatura, de não ter nenhuma base ali para alguns trabalhos que passamos aí em algum momento da carreira. Então esse podcast aqui também tem essa finalidade de deixar esse conteúdo e talvez ajudar um pouquinho quem está precisando resolver algum ponto lá no seu dia a dia, né? Exato. Tem um recado importante que a gente já vem falando em alguns momentos aqui, em outras edições, inclusive, e tá ligado com o tema de hoje, que é a questão legado que você trouxe agora, que a gente tem um evento chegando já, estamos há poucos dias aí do nosso próximo encontro presencial do Fórum GR, na sua 6ª edição. É um evento que a gente faz já há 6 anos, pode-se dizer, né? Isso aí, A desde gente teve um período de 2019, pandemia né? pelo meio, mas é um evento que reúne grandes feras do mercado, sejam elas dinossauros ou não, reúne grandes nomes do nosso mercado e de fora dele também. E esse ano, inclusive, a gente tem convidados para palestrar que são de fora do mercado, mas que tem cases incríveis de legado, de competição, de trabalho em equipe, vão ser palestras sensacionais. E, claro, tem um momento também da gente falar de operações, falar de logística, falar de GR. Então, assim, um evento de dia inteiro, evento completo. Então, se você, por um acaso, ainda não tem seu ingresso, eu convido você a dar uma olhada no site, aproveitar que a gente já está no segundo lote. Então aproveita, garanta o seu lugar, porque normalmente se esgota um pouco ali, 15, 20 dias antes do isso evento. aí. Não deixe para a última hora.
Também as empresas que queiram participar, a gente ainda consegue acomodar, né? De alguma forma, só consultar a questão das cotas que ainda tem lá disponível. Já estamos tratando também dos pré-carga, né? Que Exato. depois são eventos que vêm pela frente esse ano em agosto. Então, enfim, para quem quiser tratar também já estamos com a programação completa do ano. Também temos o Conexões, né? Que Exato. esse ano, Conexões a gente fazia só em São Paulo, inclusive o Eulalio já participou lá com a gente, o Gutenberg acho que ainda não, mas fica o convite para uma próxima oportunidade. A gente fazia sempre em São Paulo, então esse ano ficamos com a missão de extrapolar um pouquinho a fronteira. Então a gente começou por Curitiba, então fizemos um evento muito bacana em janeiro, lá em Curitiba, com um público casa cheia, né? E um Excepcional, público muito selecionado. E agora, e ainda temos para esse ano uma edição em Recife, Sim. certo? Sim. E 2 em São Paulo. Então também fica o convite para quem quiser participar conosco e apoiar essa iniciativa. Perfeitamente possível ainda da gente encaixar. Isso, quem quer conhecer todo o projeto desse ano que já está definido, dá uma olhada no último episódio que a gente gravou, só eu e o Léo aqui. Então lá tem toda a programação desse ano, alguns insights bem legais. A gente vai deixar o link aqui nos comentários, em algum lugar aqui. Então você pode ver esse programa, com a gente falando um pouquinho dessa programação do ano. Isso aí. E Vamos sem mais propagandas, Sem ainda propa- faltou alguma? Não, depois a gente fala, tem Tá mais bom. coisa, a gente fala Tá mais bom. pra frente. Então tá bom. Então, para iniciar os trabalhos e aproveitar aqui a presença aqui dos dois amigos aqui que nos brindam aqui com a sua participação, eu ia pedir aqui, eu não sei se é possível, tá? Mas para quem porventura não conhece, eu queria começar por você, Olálio. É possível fazer uma mini apresentação? Você Até me ajeitar. Você tem esse Lógico. poder de síntese? Claro. Por favor. Alguns, obviamente, não devem me conhecer. Mas antes de tudo, antes de fazer minha apresentação, agradecer por estar aqui. Vocês sabem que eu admiro sobremaneira o trabalho de vocês. Desde os tempos que vocês tiraram aquela fotinho no avião lá. Puta, essa foto aí. É. A gente Histórica. mantém ela porque sempre dá polêmica. Para vocês saberem que eu gravo tudo que vocês fazem. Ah, Sei que este ano o Fórum GR completa 10 anos. Isso aí. Acompanho vocês. Então, assim, como nós vamos falar de legado, e o próximo evento vai falar de legado, tá aqui um legado do GR que eu admiro e torço para que prospere, e estão prosperando, e que possa trazer uma nova geração, que possa trazer novos players, inclusive como patrocinadores, porque o trabalho que vocês fazem vale muito a pena, e eu agradeço a vocês por isso. Conrado. Falando do Eulálio, eu sou R2 dos idos de 90, né? Iniciei aí no GR também nos idos de 90, e numa escola que muitos de vocês participaram, né? Que é um poucos pilares naquela época. Comemos o pão que o diabo amassou, né? Não tínhamos receita pronta. Aham. Tivemos que aprender até com o bandido, pasme, tivemos que aprender com os bandidos, o modus operandi deles, e fomos evoluindo ao longo do tempo e trazendo novas gerações para os nossos processos, entendendo como as novas gerações conversavam conosco, fomos envelhecendo sim na nossa atividade, né? Amadurecendo também. Boa, né? amadurecendo. Tá vendo? Os jovens sempre trazem um linguajar diferente. Eu vou falar muitas palavras aqui que fogem do coloquial, né? Mas Uhum. amadurecendo, e eu acho que esse é a grande arte, né? A gente amadurecendo e entendendo quem está chegando, com que linguajar, com que técnica, com que vontade, e isso vai fazer muito bem para a nossa atividade de gerenciamento de risco. Eu acho que talvez a gente possa explorar um pouquinho esse assunto hoje nesse nosso encontro. Espero que seja satisfatório para todos vocês que estão nos assistindo. Opa, vai ser, com certeza. E você, Gutenberg, para quem não conhece aí, faz um resumo, ainda sem comentar a conexão inicial Sim, aqui, sim, que claro. a gente depois vai explorar, mas, por favor. Como eu não tenho o currículo do Eulálio, eu vou ser bem objetivo, né? Primeiro, obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade. Bacana estar com o Eulálio também, um grande amigo. Bom, me chamo Gutenberg Martins, resumidamente também sou oficial da reserva, da turma de 2008, formado em Campinas, e hoje eu estou à frente da área de novos negócios,
Sucesso ao cliente da CCI. Bacana. Bem-vindos, obrigado aí por topar, dividir um pouquinho aí da experiência de vocês. E pra gente começar um pouquinho aqui a falar do tema, não vou entrar ainda ali na questão da receita pronta ou não, mas eu queria começar por uma provocação, que a gente até passou aqui do mais jovem ou não, né, a experiência de cada um. Queria fazer um destaque para ficar registrado aqui, da presença do meu querido Eulálio aqui, numa imersão que a gente fez agora recentemente. Tentamos na primeira turma, acabou não dando certo a agenda, né? E depois você esteve lá conosco. Então, eu acho que é um baita exemplo de que, independente da experiência, do quão experimentado você já é nessa área, foi muito gratificante para a gente ver você e outras pessoas na mesma linha, né? Também a gente brinca sempre que o mais bacana ali é que a maioria poderia levantar e ir lá na frente também dividir sua experiência. E a gente vê esse encontro, né, de pessoas já consolidadas no mercado com uma galera que está buscando, talvez, entender o que é esse legado aí que a gente está construindo, o que é essa área nossa, para, quem sabe, estar com a gente ali nos sucedendo ou trabalhando com a gente daqui a pouco. Então, queria que você comentasse aí, se possível, como foi essa experiência, se você gostou, se valeu a pena. Pode ir, se não gostou também, aproveita, não tem problema não, tá? Muito pelo Qualquer contrário. coisa a gente corta. Agora é a hora. Não, muito pelo Depois a gente contrário. manda né? editar ali. Tô brincando. Faz total sentido essa abordagem. Eu fiz o curso de gerente de riscos AA, eu fui convidado e valeu muito a pena, porque é como o Léo está colocando aqui, era um gestossauro com muitos jovens, e isso foi a parte mais legal do curso, muitos jovens que estão querendo adquirir conhecimento e até empreender, né, dentro das suas próprias empresas. Uhum. E, de certa forma, a gente acaba se tornando ali um paizão no meio do curso, mas mais do que um paizão, aprendi muito, né, atualização de aspectos que a gente já trazia, principalmente sobre liderança, sobre gestão, não de riscos, mas gestão como um todo, né, e de riscos também. E tivemos lá palestrantes excepcionais, palestrantes inclusive do nosso meio, né, que também, de alguma forma, a gente já se cruzou ao longo da jornada. Então, mais uma vez, eu recomendo, e mais do que recomendar, é dizer qual foi a minha satisfação. Estar com pessoas mais jovens do que nós, interagindo e mostrando uma capacidade intelectual que trouxe total sentido para o nosso conhecimento técnico, profissional. Então, nós falamos uma linguagem do passado e do presente, mas os jovens é que colocam essa linguagem e esse conhecimento em prática. Então, talvez a gente aborde dessa forma, né, Léo? Nós temos o mindset, mas o mindset é colocado na mesa, muitas das vezes, pelas mãos dos jovens, porque são eles que falam a língua de hoje, são eles que dominam a tecnologia de hoje. Eu espero que a gente aborde a nossa conversa aqui nesse sentido. Então, o GRAA faz todo sentido, valeu muito a pena e eu recomendo para todos vocês que estão nos assistindo. Que bom saber. Você tocou num ponto aí, na sua final da fala, sobre mindset. Até lembrei aqui tem até um livro com esse mesmo título, Mindset, que fala de mindset fixo e mindset de crescimento. E aí eu vou usar também a tua fala desse intercâmbio de gerações ali, de conhecimentos, para jogar a primeira pergunta aqui pro Gutenberg. Você que está à frente de novos negócios, isso é muito importante. Qual o recorte que você faz, sei lá, de 5 anos ou mais tempo, se você desejar, de mudança no mercado de GR, que a gente joga aqui para o tema central. A gente tem grandes mudanças recentes, num período de, sei lá, 5, 10 anos, ou o mercado está estagnado? Qual que é a sua visão, né, de empresário, de empreendedor desse mercado, e principalmente de um cara que está à frente de uma área de novos negócios? Fabrício tirou a granada e jogou no meu colo agora. Claro. Você percebeu. Já Começamos quente. Segura essa daí. Sacou o pino, mas eu capacete. Eu acho que assim, bom, eu tô aprendendo na área de novos negócios, essa questão até do, que o Lalo comentou do mindset, né? Até da gente entender o nosso cliente, realmente o que ele precisa, né? E não acabar oferecendo um produto de prateleira. Eu acho que assim, o último grande advento que a gente pode trazer é a questão da IA, né? Mas realmente a aplicação real da inteligência artificial dentro aí
dos integradores, dentro dos sistemas próprios que cada um tem, né? Eu não consigo ver dentro da minha experiência, tá? Não é a que vocês têm. Antes disso, alguma coisa que tenha trazido assim um grande benefício, né? Que, poxa, assessorou no pilar estratégico de uma transportadora, do embarcador. Eu acho que hoje, assim, se fala muito de IA, e aí também é um ponto a se considerar, mas a aplicação ainda ela é muito rasa dentro das nossas atividades. Então, sei lá, né? Você pega uma operação de e-commerce, o quanto que você consegue aplicar sem que isso vá atrapalhar ali o dia a dia, né? As áreas se conversando, mas eu acho que isso veio para ficar, obviamente, a tecnologia. Então, eu entendo que a inteligência artificial aplicada, no meu caso, na mitigação do risco, né, entrando como um pilar estratégico, a transportadora, o embarcador, ele entendendo que o gerenciamento de risco ele é um fator crítico de sucesso para a operação, eu acho que essa vai ser a grande diferença, né? Uma balança, né? Você trazer segurança, mas ao mesmo tempo você está sendo assessorando ali o transporte para que as duas coisas elas andem em perfeita sintonia e que isso não venha atrapalhar ali no final a entrega para o cliente, entendeu? Fiz essa pergunta porque a gente vê e via, talvez isso já está mudando, mas via muito empresário do mercado de GR, muitas empresas do mercado de GR com esse pensamento fixo. Vou ser desse tamanho para sempre, vou atender os mesmos clientes para sempre, mas a gente sabe que os clientes não param tanto mais, você tem aquele churn em algumas áreas gigantesco. Então eu imagino, minha percepção de que a empresa e o profissional de GR que não está mudando, não está buscando crescimento de alguma forma, ele, na verdade, não está estagnado, ele está reduzindo, ele está encolhendo. Né? Acho que não sei se você Sim. também, Olário, tem essa mesma visão. Eu só rapidinho, eu também queria pôr um ponto só, aproveitando a resposta do Gutenberg, que eu concordo. Eu acho que a gente. Eu também enxergo esse marco, mas eu vejo que, na mesma linha do que você comentou, ele ainda é muito tímido. O que eu percebo é que muita coisa de simplesmente de automatização, o pessoal empacotou tudo como IA, né? Tá Então, rotulando, né? eu tirei, sei lá, o cara precisava apertar um botão aqui toda vez que acontecia tal coisa. Então, automatizou aquilo ali e coloca nessa roupagem de que há inteligência. Eu acho que algumas coisas a gente melhorou. Eu posso responder também essa parte dos últimos 5 anos? Não, só para colaborar, né? Não, fica à vontade. Eu também concordo, assim, eu acho que muita coisa a gente não evoluiu, né? Eu acho que a gente já deveria estar acompanhando algumas outras tendências de outros mercados. A gente vem numa evolução tímida, à exceção dessa Muito parte, sob porque demanda, né? eu venho de uma escola aí, tipo essa que você comentou lá do passado, aonde literalmente não tinha sequer uma robotização, uma integração de dados. Então, obviamente, o trabalho era mais manual. A gente, pro cliente ver lá um tracking mínimo lá No na fax. tela dele, não vou falar no fax, mas para ele Pra ver entregar. alguma atualização, era na mão que a gente ia lá e pegava uma posição de um veículo e atualizava. Então, acho que a gente evoluiu muito nessa parte de automações e automatizações, mas ainda tem um lado grande aí da inteligência mesmo, como que a gente consegue Como negócio, transportar isso, né? Eu vou, Desculpa, só para... eu vou continuar provocando aqui, porque talvez até por ser pai de quatro filhos, uma menina e 3 homens, eu valorizo muito pessoas. E até trazendo não só a metodologia de GR, mas trazendo a metodologia Lean, por exemplo, que é uma inovação, não tão inovação, que já está há um certo tempo no mercado, mas onde não há pessoas, não há negócio. Então a IA é importante, a gente insere 200 mil tecnologias dentro dos nossos processos de GR, de logística e tudo mais, e as pessoas continuam perdidas. Não por falta de treinamento, são sistemas sobre sistemas, e nós nos esquecemos das pessoas. Então, sem pessoas, não há negócio. E aí, falando de pessoas, talvez o meu mindset tenha mudado, porque o GR vem de uma cultura militar. Então, a maioria dos gestores de GR eram ex-militares. Isso também mudou. Hoje tem mais especialistas civis do que militares. Por quê? Porque eles também foram se aprimorar com sistemas que hoje estão no mercado. Eu acabei de elencar uma. Sistema de gestão de processos, de projetos e tudo mais.
Então isso é para abrir a nossa cabeça e pensarmos, será que eu estou ainda no tempo do gestossauro? Ou será que eu estou acompanhando as mudanças? Acompanhando a IA? E aqui não é nem uma provocação, mas também IA, e eu acho que a IA tem que Ia participar. e não vai mais, né? Só fica no É. ia e não vai. mais. E o meu operador, e o meu coordenador, e o meu PA, Meu cliente. que ainda são e o meu cliente. Que Aham. também é Que uma linguagem pessoa, que ele né? tá falando? É isso aí. Às vezes eu tô botando um sistema lá e meu cliente, pô, mas nem eu conheço. Então não vão se falar. Então, mais uma vez, eu tô aqui para falar bastante sobre pessoas, né? E como é que nós vamos cuidar dessas pessoas para que elas no futuro nos sucedam. Só para complementar, eu acredito, né, que sejam 3 pontos ali: pessoas, processos e tecnologia. Sim. Então, assim, uma dependente da outra, né? Obviamente que a tendência é que tenha mais tecnologia, e no meu caso, por exemplo, quando a gente fala de central de monitoramento, né? O grande desafio é você ter um sistema e aquele operador ele trabalhar na exceção. Então, hoje, se você fizer uma análise rápida, hoje o operador, e eu digo dentro da minha realidade, tá? Ele fica muitas vezes mais tratando ali situações, tirando dúvidas do motorista do que de fato trabalhando a exceção. É. O gerenciamento de risco não é isso, até porque ele é uma ferramenta preventiva. Uhum. Então a gente vê muito assim, o trabalho reativo. Óbvio que ele vai acontecer, mas quando acontece é uma questão de tempo ali, reação, 5%. O trabalho da gerenciadora, né, com pessoas, processos, tecnologia, é um trabalho de mitigação de risco na cadeia logística. Então, é isso, né? Então, o transportador ali, o embarcador, ele nos contrata, quem quer que seja, para você gerenciar o risco dele. Porque a empresa que vende cigarro, ela não vai deixar de vender cigarro. E ela sabe que é um negócio rentável, mas ao mesmo tempo tem os seus riscos. Refrigerado, e-commerce, né? Todo mundo tem a sua pontinha ali e o seu apetite ao risco. Então a gente entra para ser uma camada de segurança e mais do que isso, né? Assessorar. Falar, olha, não vou dizer para você que você não pode entregar. Eu vou te dizer como que você pode entregar, desculpa, e como que eu posso ser útil e eficiente na tua operação. É isso, é entender o cliente. E ponto final. A gente até, a provocação justamente do sair um pouco da receita pronta, a gente já falou disso, né, Fabrício, algumas vezes também, é que, aí tô falando, lógico, num mercado que era menos maduro, foi o que você comentou aí, talvez de quando a gente estava formando alguns conceitos que hoje a maioria ainda... Nós escrevemos Então, a maioria Na ainda pedra. prevalece, vamos ser Sim, sinceros, é né? base, é base. Alguns foram aperfeiçoados, mas muita coisa ainda tem que dar o mérito de quem foi lá entender como que funcionava e tropicalizou as questões, né? Porque a gente pegava muita questão de risco, só que num recorte Europa, num recorte totalmente diferente do que a gente sabe que aqui o Brasil é criativo em todos os sentidos, né? Então, acho que o ponto é o seguinte, assim, muita coisa dali se aperfeiçoou, mas muita coisa a gente ainda continua naquela solução empacotada. Aquele, ó, eu vou pegar o mesmo gancho que você mencionou aí dos nichos. A gente fez muito isso, não por maldade, mas às vezes até por inexperiência e por não entender essa necessidade de se conectar ao negócio do cliente. Então, quantas vezes eu fiz, Fabrício, a gente trabalhou junto, a gente fazia isso, pô, tem uma solução aqui que deu certo Vamos replicar. para um cliente aqui que é de tabaco, que eu tomei conta por muitos anos aí não vou citar nome, mas tinha 70, 80% do market share no Brasil aí, acho que deve ser mais ou menos até hoje. E aí a gente fazia isso, uma solução que foi aplicada aqui, eu levava para um cliente, vamos dar exemplo, que era de defensivo agrícola. E você tentava empurrar aquela solução. Um exemplo assim, às vezes levava um plano de ação sem você ter feito sequer uma análise bem feita para entender se era aquela dor Entender o negócio. do negócio e se era aquela dor do cliente, né? Então, quando a gente montou, por exemplo, essa questão da imersão e etc., a gente fez uma rodada antes, até para ver isso, ó. Pegamos alguns dos principais demandantes do mercado e fizemos um questionário. Ó, o gestor de risco que te atende. Por isso que a gente empacotou ali como gerente de risco AA, porque tem às vezes o cara que é da gerenciadora, tem o que é hoje dentro de um embarcador, Orgânico.
enfim, então a gente pegou para alguns players de segmentos diferentes e perguntou, ó, o que que falta hoje na tua leitura desse profissional que te atende? Eles mandaram os NPS para você. E né? aí a gente percebeu, falou, pô, tem coisa que é nova, legal, então a gente colocou lá alguma coisa falando sobre essa parte de inteligência artificial, mas tentando entrar um pouquinho mais no detalhe dela, mas tem coisa que ainda é dos mesmos problemas e as mesmas questões que a gente tratava. Então, Mas, coincidência ou não, alguns tópicos ali são os mesmos da pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Você vê que realmente são tendências que o mercado já entendeu. é isso aí. Então, em resumo da ópera, você, um exemplo na figura de consultor e Gutenberg, vou te colocar nesse momento numa posição para aqui, que você acaba sendo também dos clientes, enfim. O que que vocês enxergam? A gente ainda, numa média aí de mercado, obviamente, a gente ainda está incorrendo em algumas coisas desse tipo, de tentar empurrar alguma coisa sem sequer, a gente brinca, tirar a bunda da cadeira, ir lá no pátio, ir lá na planta do cliente entender aonde que a operação aperta? Sim, hoje mesmo eu tive numa reunião pela manhã e discutindo com um possível novo cliente, né? Que é esse o papel. A gente ainda encontra produto de prateleira, infelizmente. E infelizmente também, ou felizmente, o meu core, por exemplo, é a customização. É fazer de uma forma personalíssima para o cliente. Porque também o meu negócio permite isso, né? Sou eu comigo mesmo. Então é possível. E você tem que fazer o reconhecimento. Então, eu, por exemplo, nas minhas propostas, eu não apresento tanto para atingir o resultado, não. Eu preciso ficar 30 dias, 60 dias aqui, imerso, fazendo um reconhecimento. Só depois disso eu vou poder dizer para você, olha, custa tanto para te entregar um serviço, ou custa tanto para te buscar uma garantia, uma mitigação de resultados. Porque você entrar já com o PGR pronto, o risco de você ter que fazer uma série de alterações, isso pegar muito mal para você, inclusive, né? Porque você chegou, era assim, você foi alterando, porque você não viu isso antes, já começa a comprometer, inclusive, o trabalho do consultor. Então, sim, ainda enxergo isso, infelizmente, e aí eu coloco para vocês aqui como, se vocês me permitem, obviamente, uma sugestão. Sempre façam um reconhecimento da situação que vocês estão enxergando ali ou chegando para administrar. Sem isso, sem objetivos bem definidos, somente por acaso chegaremos a algum lugar. Esse é um lema militar, inclusive. Está lá na base, né? E também tem outro lema que é supera, adapta, improvisa. No GR, a improvisação pode custar muito caro para vocês. Né? Tá bem? Então, Literalmente. desmilitarizem o processo, abram a mente, né, open mind, e comecem a fazer um reconhecimento e enxergar com dons de dono. Eu sou dono dessa empresa, o que eu faria para mitigar os meus riscos? Não tenho vergonha disso, e muito menos vergonha de dizer isso para os seus superiores e para os teus chefes aí, né? Olha, eu estou aqui com um espectro de dono e eu quero cuidar da sua dor. Dessa forma, o seu chefe vai gostar disso. E daí você passa a fazer o reconhecimento e buscar melhores práticas para mitigar os seus riscos. Olha, até para improvisar, a gente precisa de processos. Uma empresa que não tem processo nenhum, a improvisação vai ser um problema. Se você tem processos bem claros, a improvisação vai ser o último detalhe. Então a pessoa... Talvez ela é até bem-vinda. Exato. Né? E é aquele toque de criatividade, muitas vezes, que a operação precisa e realmente tem que fazer uma diferença. Então, assim, se não tem processo, a improvisação é um perigo realmente. Mas eu gosto de falar isso pro time, a gente gosta muito de inovação lá na nossa empresa. Então, a gente fala que até para improvisar, você precisa conhecer a bagagem para botar a mão, de repente, mudar uma coisa do lugar. Eu gostei também da história que você contou aqui, desse resgate da história do GR, que vem do mercado não, né? Da área militar. Todo mundo aqui já trabalhou em algum momento com militar, vocês já foram. E eu acho que nasceu muito da necessidade da segurança. As empresas de GR nasceram de empresas de segurança, a maioria delas. Fazia sentido a época. E era uma demanda realmente latente de mercado. Eu acho que foi importante, inclusive, né, essa base. Né? Exato. Só que aí eu acho que o tempo vai mudando, as empresas aprenderam com isso, os coronéis foram donos de empresa, as consultorias eram de militares, tanto de exército, de polícia, de outras forças também de segurança. E eu acho que ao longo do caminho, beleza, aprendemos sobre segurança,
Só que aí essas pessoas tiveram que aprender a fazer gestão, a olhar outros mercados. Agora a gente precisa aprender a fazer atendimento ao cliente, por exemplo, né? Experiência Experiência do cliente agora é muito conta, importante em qualquer mercado, seja de segurança ou não. Quando se fala de tecnologia principalmente, cada vez, né, a gente tem usuários e não clientes, então a coisa está mudando de figura. E é muito disso que a gente trouxe até lá no nosso GRA. A gente foi beber de outras fontes, falar de gestão, falar de carreira, falar de comunicação. Quem diria, né? Um gestor de risco entrar numa sala para aprender sobre comunicação. Alguns anos atrás, nem muito tempo não, era tapa na mesa, né? Muitas vezes uma pistola na cintura e porradaria e bomba. Mas eu vou, desculpa, só fazer justiça aqui, tá, pessoal? As instituições militares hoje têm no seu currículo Sim. gestão de pessoas. Sim. Então, isso é para mostrar que o universo está mudando como um todo. Mudou, Exato. Exato. E aí, para jogar de volta aqui o tema para vocês, o Gutenberg vai começar. Que fontes a gente pode beber essa água, de que mercados ou quais temas um gestor ou empresa de GR tem que buscar olhar para talvez evoluir, não se comparando aos concorrentes diretos, mas talvez olhando outros mercados, olhando talvez até internacionais, o que a gente pode dar uma espiada assim para fazer benchmark? Eu acho que assim, como o Léo colocou, o Brasil ele é bem, bem particular, né? Bem peculiar. Então assim, a gente não vai ver o tipo de abordagem criminosa aqui com a Europa, América do Norte. Ok, talvez o México ali tenha alguma coisa até pior, mas é bem pontual. O que eu trago, assim, a gente podendo na CCI, né? Trazendo um case aqui real, sem citar nomes. Toda vez que a gente entra numa conta, o meu time de sucesso ao cliente, ele faz um questionário. Então, a gente faz uma análise de risco. ISO 31000. Né? Obviamente que é adaptado. Trouxe também ali um pouco a metodologia da TAPA também, né? Que tá voltando aí. Por quê? Porque é uma fonte que é utilizada e não se perdeu. Independente da particularidade do país aqui. Então, o que a gente faz dentro da CCI? Opa, legal. Esse cliente, ele tem um range aqui, ele tem uma nota. Qual que é o apetite ao risco desse tipo de cliente? E aí vai entrar qual que é o tipo de mercadoria, se esse cara trabalha com line haul, é last mile, se é e-commerce, se é fármaco, se é tabaco. E com base nisso, a gente vai trabalhar o PGR dele. Então assim, veja, são ferramentas de qualidade, ferramentas de análise de risco. Então são coisas que assim, ok, análise de risco está vinculado ao gerenciamento, mas não só gerenciamento, agora ferramentas de qualidade, né? Kanban, fazer um planejamento prévio, senta com o cliente, a gente sempre gosta, por exemplo, de trazer o cliente, o corretor da conta, fala assim, cara, como que funciona a operação? Combinar o jogo, todo mundo. É assim, então, ó, temos o PGR, o que está na pólice está na pólice, o que está no PGR, o que foi exceção a gente trata como exceção. Cara, qual que vai ser o fluxo de comunicação? Porque às vezes o proprietário da transportadora, ele está no final de semana e não quer ser atrapalhado. Quem que responde? Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que tentar entender como que funciona. Talvez uma empresa de tecnologia, ela não vai querer trabalhar como um transportador que mexe com soja, por exemplo, né? São nichos, tudo é transporte, mas são coisas completamente distintas. Então, de novo, entender qual que é o negócio daquele cliente e como que ele vê isso pro negócio dele. Então, sim, se eu entrar para ficar, entre aspas, barrando o negócio dele, que é o que era antigamente, né? Então, assim, olha, você só vai sair desde que a segurança seja tudo pronto. Hoje em dia, não. Né? Hoje a própria área de segurança é uma área acessória, mas assim, estratégica, mas acessória ao próprio negócio ali. Olha, a segurança está aqui para poder fazer acontecer, não para ser um impeditivo. Sim. Então, assim, se o gerenciamento de risco não entender disso também, vai ter problema. E aí a gente conhece o turnover que tem de gerenciadoras em grandes clientes, porque às vezes não consegue entender o todo do negócio, né? Ele foca só no que é dele, produto de prateleira, e o negócio não encaixa. E só aproveitando esse gancho teu aí que eu achei bacana, aí depois o Eulálio complementa aqui. Eu acho que aí tem 2 pontos. Às vezes também uma questão que a gente até comentou muito superficialmente antes da gente começar aqui, que é aquela questão de lembrar que nesse processo, por exemplo, o próprio motorista também é cliente, né? Não é só o gestor que vai querer ver lá a torre dele, enfim, bonita, torre de controle toda ajustadinha, mas tem que lembrar nesse todo, né? Dessa questão. E também pensar justamente o ponto que você comentou, que não vai ter operação sem risco, né? A gente já sabe disso, o risco zero ali vai te dar um custo infinito, não valeria a pena você fazer. E
Por isso, até também não caberia essas soluções enlatadas para muitas empresas. E um ponto também que eu acho muito importante é esse gestor que está hoje num embarcador, num grande transportador, eu percebo que melhorou um pouco o nosso mercado, porque ele também conhece mais do negócio. De fato. Não exatamente como que você vai mandar o comando via integrador para aquele veículo, porque isso para ele é um detalhe que não interessa. Mas vendo um pouquinho a minha trajetória, eu acho que o Eulalio depois também passou por essa função ali de estar também num operador importante, fazendo essa vez ali do gestor, eu percebo muito isso que você comentou. Então, quando eu estava na gerenciadora, e isso, lembrando que é um recorte de muito tempo atrás, tinha realmente essa parte. Não está exatamente como foi desenhado, não vai sair. Só que depois de um tempo, eu tive uma experiência muito interessante, que eu fui para o outro lado da mesa, eu fui trabalhar num operador logístico. E aí, muitas vezes, eu só tinha aquele recurso. Entendeu? Então, é uma carga de perecível, e aí? Deu um problema no sensor de baú. Ele não sai? Se eu esperar mais 40 minutos, a carga está perdida. Enfim, então a gente Entra no percebe... improviso que o Fabrício comentou. É isso aí. Mas assim, o improviso calculado. Improviso calculado e as alternativas já pensadas, né? Só para poder complementar e não fugir da resposta ali, dando um exemplo, na CCI, por exemplo, nós temos metas, globais e metas departamentais. Todo mundo tem que trazer uma inovação para o departamento, para o setor, né? Então a gente estava conversando sobre IA, essas coisas. Então, como que o sucesso ao cliente pode usar a ferramenta X para melhorar a experiência do cliente? Cara, não sei. Assim, nós estamos ouvindo os clientes? O que o cara quer ou a gente só quer empurrar aquilo que a gente entende que é o melhor para ele? Porque nós temos uma área de desenvolvimento na CCI. Uma vez um cliente me deu um feedback, falou, cara, eu preciso desenvolver um sistema para captar recrutamento, mas tem que ser rápido. Não tenho tempo de abrir, olhar, ver um insight do cliente, de quem tinha dor naquele momento, nós trouxemos para dentro. Cara, faz sentido, faz sentido. E aí nasceu um produto. Então, assim, primeiro ouve o cliente, né? Obviamente que tem nossa experiência, nossa expertise, a gente sabe como funciona o gerenciamento de risco. Então, assim, a gente tenta trazer ferramentas de fora para todas as áreas. Como que eu posso aplicar IA de fato, com o operador? Isso vai potencializar? Então, Vai ser o seu copiloto ali, né? cara, hoje qual que é a ferramenta que o motorista usa? A gente estava comentando sobre isso. Ok, é excelente eu sentar aqui com o Léo, com o Fabrício, com o Eulalio e mostrar a minha torre de controle. Tá, mas o usuário, que é o motorista, que está lá na ponta, ele está sendo bem atendido? Eu digo bem atendido no sentido de fazer contato, ter um suporte via WhatsApp, alguma coisa nesse sentido que vai de fato resolver o problema. Porque às vezes eu posso encantar aqui a serpente na frente do decisor, mas o usuário final ali, ele está sendo deixado de lado, escanteado. E não vai resolver o problema, porque a gente sabe que assim, ali no chão de fábrica, né, forma correta dizendo, a operação de logística ela é nervosa. Enfim. E você que E eu já, quero aproveitar. já teve dos dois lados aí todos os também. lados. Todos os lados. Eu quero quase. aproveitar toda essa tecnicidade que vocês estão colocando aqui e dar uma dica de ouro para vocês. Calma. Não, mas Pouco. Essa talvez de- seja a essa de primeira prata. de uma Então ou tá duas. bom, Essa é então de tá prata. bom. A primeira de uma ou Fala duas. que é de prata, por enquanto. Então Só pra- seja- Vamos segurar a audiência, cara. Eu vou mandar a bala de bronze. Isso. Tá. Seja você gestor na sua gerenciadora de risco, seja você gestor de risco dentro do seu embarcador, do seu transportador, peça sempre para participar dos DREs da empresa. Né? Aí. Porque nos DREs, você talvez não traga... Conversa de gente grande isso aí. hein? talvez você não traga resultados financeiros, mas você trouxe sim resultados financeiros. Você trará o quanto de mitigação, quanto a sua empresa deixou de perder por conta da sua gestão, por conta da ação do seu time. E leve o seu time para a apresentação. Então leve o seu time de seguros para mostrar as economias realizadas com averbações, leve o seu time de sinistros para falar quanto que foi evitado em âmbito de sinistralidade por conta de uma perda de sinal, por conta de um pânico que foi mitigado, por conta do acionamento de uma pronta-resposta. Levem isso. Isso faz todo sentido para que vocês, gestores de risco, tenham visibilidade. É importante o gestor de Sim. risco ter visibilidade. Para que a sua empresa tenha visibilidade da necessidade de um gestor de risco dentro do seu organograma, né? E principalmente que você seja valorizado.
porque o profissional de segurança tem que ser valorizado. Ainda em algumas empresas, a segurança é vista só como despesa. Mas não, hoje nós geramos receita para as empresas, Sim. receitas subjetivas, mas muita receita, com negociação de seguros, com otimização de recursos, o mais com menos, ainda que já o mais com menos já não é mais uma boa prática, né? Uhum. Mas a gente ainda tem o mais com menos. Então, mais uma vez, a dica de bronze é essa. Daqui a pouco a gente traz uma dica de prata. E eu falei na preparação lá para o GRA, a gente fez alguns materiais, alguns artigos. Teve um que eu comecei assim dizendo: não existe gestão de riscos onde não existe gestão. Então, se essa pessoa que é um gestor de risco na cadeira de qualquer lugar do mercado de logística, se ele não está se preparando para fazer gestão, não vai ter gestão de risco. Ele tem que estar conectado ao negócio da empresa, tem que falar a linguagem dos pares. Não adianta ele ser aquele cara intransigente que a gente tinha o perfil no passado, que só sabe fazer liberação de SM e bloquear carro. Acabou, isso não é um gestor. Então, quem se diz gestor de risco tem que pegar a primeira parte do título e usar o gestor um pouquinho mais. Aí, e conectar ao negócio, à estratégia da empresa. Aí sim ele vai começar a ter valor e aí ele pode parar de reclamar que o GR não é bem-vindo. Tá juntando o antigo com o novo. Ah, Eu acho que esse é o cerne do nosso bate-papo aqui, né? E eu acho que porque apesar dessas inovações serem bem-vindas e etc., a gente navega entre isso, né? Entre você inovar e você entregar o arroz e feijão bem feito. Então, eu acho que também nas balanças aí que a gente tem que pensar, esse é o momento da empresa também, né? também, mas a gente tem, eu acho que vive eternamente nesse equilíbrio, né? Entre segurança e escalabilidade. Eu brinco na Entre, né, empresa lá vários pontos. com o time, que eu falo assim, ó, não tem nada mais disruptivo do que fazer arroz com feijão bem feito. Não quer dizer que a gente tem que ser raso nas nossas soluções, esse não é o ponto. Mas olha, antes de pensar em IA, cara, o processo do gerenciamento de risco, lá, sua central lá, o cara tá seguindo o PGR? Porque assim, quer ser disruptivo, cara, faz arroz com feijão bem feito. Talvez se a gente entrasse e todo mundo fizesse o arroz com feijão bem feito, eu estou me incluindo nisso, tá? A gente poderia talvez ter uma mitigação muito maior, uma prevenção muito maior. Então, às vezes a gente mira muito longe, né? Cara, excelente a IA, mas como nós estamos, assim, o quão profundo está esse assunto dentro da minha operação? Ou ainda preciso fazer o básico bem feito para depois começar a pensar nisso? Se a gente olhar hoje aí o mercado logístico, 90% são transportadoras pequenas, cara. 2, 3, 5, 10 caminhões. 5% são grandes players, grandes embarcadores que têm dinheiro para falar assim, não, pera aí, eu vou investir aqui uma fortuna nisso, empresas de tecnologia. O transportador que tem lá 10, 15, 20 veículos, né? Tem uma margem pequena, muito tributo e tudo mais, talvez ele está pecando, deixando o dinheiro escorrer na mesa ali, processo. É aquele negócio, pô, eu trago uma GR para dentro aqui, não é uma GR preventiva, aí eu gasto uma fortuna, o dobro da minha conta aqui com pronta resposta. E pronta resposta tem todo o seu valor. Mas será que só isso vai resolver? Será que é só reativo o trabalho? Então, assim, é o que o Aurélio falou, né? Cara, me convida pro DRE. Onde que eu tô trazendo o saving? E a própria agenciadora se colocar nessa posição, fala assim, cara, eu tô aqui para assessorar. A gente monta lá um BI pro transportador, pro gestor, e muitas vezes você vê que, assim, o gestor não consegue interpretar aqueles dados para ele usar como tomada de decisão numa reunião. E ele não consegue justificar com o dono da transportadora o porquê daquele investimento ou não, entendeu? Sim, e até isso que ajudaria a mostrar que aquilo não é simplesmente um custo, né? Exatamente. Ele é um investimento. Exato. Ó, ali na frente vai trazer um resultado ok, né? E o que eu falei de colar nos pares também, que às vezes a gente quer buscar esse resultado, deixei de ter role. Mas tem outros resultados que são muito mensuráveis. Por exemplo, você cola no gestor de operações e vê que, de repente, se você reduzir o tempo de liberação de um carro de 30 para 3 minutos, vai render alguns milhões em frete ao longo do ano. Milhões. De fato. Então, às vezes, você tá sem roubo nenhum. Não tem onde tirar saving. Cara, ajuda o cara de operações lá a ter saving na área dele, que o saving é da empresa. Depois você mostra, gente. Nosso tempo de liberação caiu de 30 minutos para 3. Agora, o nosso frete tá mais produtivo, não sei o que, conta 2 milhões no ano. É isso que a gente tem que fazer. Porque as empresas pagam multas, as transportadoras Exato. pagam multas por conta de também. atraso, né? Deixamos de pagar multa este mês por conta da melhora no nosso processo de Fiscal, liberação. quanta coisa tem pra gente Pois é. reduzir custo na logística? É Exato. muita coisa. E uma provocação aqui também, mais uma bombinha aí pra gente Eita. pensar. A gente falou de legado. E aí, quais são os dilemas que a gente encontra aí nesses conflitos
vamos chamar de conflitos geracionais, não sei se é o melhor termo aqui, mas eu vou falar dessa forma. Hoje a gente já vê isso, né? Numa mesma empresa, 3, 4 ou mais gerações trabalhando ali. E aí a gente está pensando em legado. Então estamos construindo algo, pensando também nessa próxima galera que vem junto com a gente, se desenvolvendo, para quem sabe dar continuidade. Aí vai depender, óbvio, tem empresa que vai ser sucedida, ou às vezes é uma empresa já centenária e precisa de alguém para dar continuidade naquele trabalho. Enfim, como que vocês têm visto, aí também não estou dizendo em uma operação específica, mas no que vocês leem assim do mercado, de quando essa galera, por exemplo, que está começando, ela olha lá pra gente, fala, pô, esses caras tudo barba branca, Ih. cabelo branco, Careca. careca, ou careca ou cabelo branco. Ó, o Gutenberg Ele queria ainda chegar tá, nisso, ele queria chegar tá nisso. fora, tá fora dessa Cabelo, curva aí. cabelo branco eu tô... Esse cara aqui não tinha um cabelo tá bom. branco também. Agora já, não sei se dá para ver na Isso é praga. no Dá um HD zoom. aí, Ah. mas já tá cheio aí também. Como que vocês percebem assim esse apetite dessa nova geração, do pessoal que vocês têm interagido nesse meio corporativo? Tem essa, vamos dizer assim, essa vontade de assumir essa nossa cadeira, ou ainda a gente precisa trabalhar bastante? Boa. Bom, comentei aqui que tenho 4 filhos, né? Todos eles adultos. E jovens para adultos, né? Eu recentemente prestei uma consultoria e todo mundo vai falar da geração Z, né? Todo mundo vai falar mal. E não, é o contrário. Mas eu cheguei lá e na minha apresentação, eu fiz a seguinte pergunta. Tudo bem, pessoal? A primeira coisa que eu quero saber é quem quer sentar no meu lugar? Ninguém queria. Por quê? Responsabilidade, riscos, tensão. E é o que a gente passa desde sempre. Eu, particularmente, passo desde sempre. Desde o tempo da caserna. Mas a culpa é de quem? A culpa é nossa. Nossa. Nós preparamos os nossos filhos, nós preparamos os nossos jovens para não terem nenhum tipo de tensão. E agora nós temos que desfazer isso, não dando tensão, mas repreparando-os para a substituição, para assumirem esses riscos, para se tornarem gestores. Que de fato, e isso eu ouvi de um ex-sócio meu, de um outro negócio que eu tinha, ele dizia, eu não quero ficar rico. E tudo bem, ser rico é uma opção, né? Eu quero ser rico ou não quero ser rico. Uhum. Mas ele queria comer bem, treinar bem e dormir bem. Olha Só. que qualidade de vida. Só. Tem que ter dinheiro. Trabalhar bem, não. Tem que ter dinheiro. Não só dinheiro, não. Ele realmente, até hoje, ele come bem, dorme bem e treina bem. É uma opção de vida, né? Mas para aquele que quer, de fato, galgar novas posições, que quer chegar num ponto mais alto, ele vai precisar de ajuda. Essa geração hoje precisa de ajuda. Sim. E nós é quem temos que ajudá-los. Né? Porque já passamos por tudo isso, temos que dividir conhecimento, dividir tensões, mostrar que é possível. Porque, de novo, nós tornamos eles assim. Então, onde é que está a fórmula, né? A fórmula está na gestão. Não numa gestão paternalista, porque não podemos ser pais também nos negócios, que nós vamos continuar estragando eles. Mas, e eu não vou dizer que eu sou o dono da verdade, mas incentivando-os a fazerem treinamentos, incentivando-os a estudarem, e não estudarem para o seu próprio negócio. Cara, pense em estudar, pense em aprimorar, porque hoje você está aqui, mas amanhã você está fora e numa posição muito melhor do que você está aqui. Então, incentivar esses jovens a não pensarem só no negócio, mas pensarem principalmente em si. E primeiro em si. Porque, como diz o avião, né? Uhum. Primeiro coloque a máscara em você e depois de quem está do seu lado. Então, pense em vocês primeiro. E agora são para os futuros gestores de segurança. Pensem em vocês primeiro, se aprimorando, ouvindo os mais velhos, ouvindo os seus gestores, para depois poderem querer ajudar alguém. Hoje, a geração Z ainda não está em condições de ajudar ninguém. Uhum. Infelizmente, não. É Mas informação ainda. a recomendação é que ouçam os mais velhos, aproveitem essa experiência para chegarem até onde eles chegaram.
Legal. Tá bom. Você me lembrou uma coisa que antes da gente jogar pro Gutenberg, já devolvo a bola pra ele, me lembrou de compromisso que eu tenho. Sabe que dia, Léo? Dia 28 de abril a gente tem um compromisso. Isso aí. Que a gente vai falar de Vamos falar um sucessão, que pouquinho você tá disso, falando né? bastante aqui. A gente vai falar muito disso lá, de sucessão, de legado, de gestão de riscos, né? Essa visão que você tá trazendo, cara, papo vai ser um dia com esse papo, com muita ideia de fora do mercado, né? Porque a gente tem que aprender com a gente de fora do mercado, é algo que a gente falou aqui na mesa também. E a gente tá pronto para esse evento, Léo? Pronto, estamos caminhando bem, né? Já tem alguns painelistas, inclusive, que a gente já vai soltando aí gradativamente, né? Para o Exato. pessoal acompanhar. Acho que traz essas experiências. O evento do fórum, né? Para quem não participou com a gente ainda, ele tem esse intuito mais generalista, porque a gente traz pessoas não só do transporte de carga, mas também de outros ramos da gestão de risco. Então a gente sempre procurou isso, fazer algo mais generalista, mas que a pessoa saia de lá com essas provocações. Pô, esse ano a gente vai trazer um dos principais painelistas lá, o Giovanni, né? Exato. Giovanni Gávio, do voleibol. Pô, o cara. Legal. Assim, Minha geração. tudo que ele poderia alcançar, ele alcançou. E além se você for avaliar, inclusive eu recebi esse feedback de um colega que era jogador de vôlei, e ele falou: ó, se você pensar, analisar individualmente a posição dele, do Giovanni, talvez vocês vão estar diante ali do cara que melhor performou até hoje Verdade. no esporte. Então, Olhar pô, isoladamente a posição. mais um atributo aí, né? E tem o Chris Miller também, que é um cara que é do meio corporativo, mas ele, por opção própria, foi se aventurar no Everest, que maluco, né? Então ele vai trazer casos de empresas que ele atuou e também dessa questão de, primeiro, dele virar esportista e depois, através do esporte, ele virar empreendedor. Então, pô, olha que transição de carreira muito maluca que, de verdade, eu nunca tinha conhecido uma história, conhecido alguém de perto com uma história desse tipo. Então vai ser também outro papo muito legal Muito sobre bom. legado. Entre os outros, né, painelistas que estarão lá com a gente também, Exato. grandes feras aí do mercado. A gente tem o Experience, né? Que a E gente eu vou vai explicar. repetir, né? E eu vou explicar para muita gente pergunta isso, qual a diferença do Experience pro encontro presencial. O Fórum GR nasceu com um evento de meio período da tarde, onde a gente faz 4 ou 5 apresentações mais direcionadas para gestão de riscos, macro, vai ser superficial. Só que aí a gente tinha muita demanda de, fala mais para logística, fala mais para transporte. Aí a gente criou como se fosse um pré-evento, a parte da manhã, que a gente chamou de Experience, que a gente leva os profissionais que são os nossos clientes. Eu não levo o Eulálio, que é o cara de GR, eu levo o cara que é de operações, para falar para a gente quais são as tendências do mercado de logística, quais são as demandas para nós. O que hoje está doendo aí, né? O que incomoda, o que o GR atrapalha ele, o que o GR ajuda ele. Então a gente leva esse tipo de profissional para contar essas histórias pra gente. E a gente deu o nome de Experience, por quê? A gente faz ali uma mescla do que são os outros eventos do fórum. Então, por exemplo, a parte da manhã remete ao Conexões, que Conexões é um jantar, né? Então a gente transformou no café da manhã, então a gente está ali conversando, ouvindo palestras, então Mas é um evento mais intimista, isso, com mais menos intimista, gente, né? pequeno. Então a gente tem painéis no formato do pré-carga, fala de logística assim como no pré-carga, e a gente levou esse podcast lá para dentro do evento também. Então a gente põe esses profissionais lá para numa cadeirinha e a gente grava um podcast lá com o público, ao vivo ali. Então por isso que a gente deu o nome de Experience. Então, a parte da manhã é para um público mais reduzido. Quem puder, obviamente, será muito bem-vindo. Eu acho que quem pode ficar o dia inteiro lá vai aproveitar demais. E quem não tem essa pretensão de ficar o dia inteiro, a parte da tarde aí são as que a gente chama de evento maior, que a gente abre para o público aí de 700 pessoas por aí. É isso aí. Então, só mais uma vez o lembrete. Garanta aí a sua vaga, aproveite, não deixe para a última hora. Historicamente, tem Acaba. ficado E não me gente de liga que eu não vou fora, arrumar ingresso. nem tem como. Falar nisso, a Nem gente vai tem sortear como. um hoje. Verdade, né? Tá vendo? Depois eu tô ruim, né? Claro. Vamos fazer o padrão de sempre, Não certo? sei, vê aí. Então vamos lá. Vamos sortear um Experience, Certo, inclusive. Experience. Tá bom. Qual vai ser a regra de participação? Então, quem comentar nessa publicação do YouTube, ou no LinkedIn ou Instagram, e, por gentileza, estar seguindo lá o fórum e os nossos convidados aqui, que depois a gente pega com vocês o arroba certinho, como que o pessoal encontra nas redes. E, quem ainda não está, porventura, acompanhando, são dois caras aqui que, de verdade, é papo de alto nível.
e vale a pena aí vocês estarem seguindo. Então, vai ser essa a regrinha, tá bom? Comentário e, por gentileza, tá seguindo essas feras aqui. E também, quem puder aí, lembrar lá, ó, além do comentário, curta e compartilhe com outras pessoas. Certamente vai ajudar alguém que está Exato. precisando desse conteúdo. Exato. E nosso compromisso é dia 28 de abril, não esqueça, põe na agenda, mas ó, garanta seu ingresso agora, não perca essa oportunidade. É isso E aí. aí a gente volta aqui pro papo, Gutenberg. A gente falava aqui de sucessão, eu lá lhe dando, como sempre, uma aula. O que você enxerga nesse tema de sucessão, de legado, que é algo que a gente falou bastante aqui, tanto na conversa como na prévia aqui no cafezinho. A gente falou bem disso, antes da gente ir para os nossos finalmente, queria que você respondesse também sobre essa questão. Vou tentar ser provocativo aqui também. Assim, acho que se nós fizéssemos uma meia-culpa, né, eu acho que assim, uma das grandes funções de um líder é formar novos líderes. Que sucessão, liderança tem tudo a ver. Então, assim, talvez, olhando para dentro de casa, né? A gente tem uma política, por exemplo, na CCI de sempre tentar trazer, fazer promoções ou contratações de novas áreas, né? Pessoas de dentro. Então, poxa, eu vejo que aquele operador, ele tem um perfil para trabalhar como SDR. Cara, eu vou primeiro priorizar esse cara para trabalhar dentro aqui numa outra área. Ou sucesso ao cliente. Hoje, coincidentemente ou não, todo o meu time de sucesso ao cliente foi operador. Ou foi até líder da central. Então ele entende, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, nós temos alguns programas de liderança dentro da CCI. Uma das pautas que o Felipe, nosso CEO, traz é o seguinte: preparar sucessores. Então, ó, a função de vocês aqui como líderes é preparar novos líderes. Por quê? Primeiro, você pode ir para o mercado, conseguir uma proposta melhor, alçar novos horizontes, e alguém tem que ser preparado para estar no seu lugar. Se não tiver, você primeiro falhou. E nós, como empresa, nós também falhamos. Isso é cultura, né? Eu fiz um curso em janeiro de 25 e uma das frases é que cultura é o chefe invisível. Então, o que é cultura? A cultura é você fazer aquilo sem que o dono esteja na empresa. Então, é cultura. E uma das culturas da CCI é solucionar problema. Isso parece meio superficial, falando assim, né? Todo mundo... Não. O nosso foco é solucionar problema. Então, aquele líder, aquele operador, o time do comercial, o financeiro, todo mundo tem que focar na solução. Ou seja, isso é cultura. Então, se eu tenho uma cultura forte de sucessão, né, de liderança, de formar novos líderes, eu acho que isso está muito mais na nossa mão, gestor, com mais tempo de casa, e estender a mão. Se a geração vai querer, é outra coisa, né? Hoje em dia fala-se muito do life balance. Acho legal, assim, mas eu acho que em algum momento da sua vida, cara, essa balança ela vai estar assim. Não tem como. Eu vou trazer a minha experiência, né? Enfim, servi quartel, fui para a CC e assumi a parte operacional. Em um certo momento, conversei com o Felipe, né, que é meu irmão, falou assim: olha, comercial, a empresa é nossa, e me tirou da zona de conforto, porque eu não me achava um cara comercial. Então, nos primeiros 2 anos, a minha vida ficou assim. Né? Então, assim, não tem. É o conforto no desconforto. É o conforto, gerenciamento, transporte, consultoria. É o conforto no desconforto. Você não vai ter. Você não vai estar na zona de conforto. Então, assim, a gerenciadora, o transporte, o gestor, ele tem que estar todo momento. Cara, vou participar da reunião com o dono. Como que o dono? Tem que ler o dono. No quartel tinha muito isso, né? A cada 2 anos mudava o comandante. Eu tinha que ter leitor. Agora, esse comandante aqui ele é um cara mais analítico. Então, por mais que eu seja um cara muito falante, eu tenho que moldar, não perder minha essência, mas moldar para esse formato aqui. Passou mais 2 anos, dessa maneira. Então, assim, eu acho que fazendo uma meia-culpa, a questão da sucessão, da liderança, tá muito mais com a gente hoje de estender a mão, de dar oportunidade. E se essa geração vai querer ou não é outra coisa. Mas a gente também estender, ó, você é o próximo, né? Puxar essa fila pra cima. E daí só pra fechar esse tema, legado, o Gutenberg, num quartel, de certa forma, pode ter sido um subordinado meu. Porque o comandante dele, inclusive, serviu comigo, um dos comandantes dele. E quando eu estava trabalhando para uma multinacional, eu chamei o Gutenberg para trabalhar comigo. E olha só, que legal. Ele não aceitou. E olha como ele está bem sucedido hoje. Educadamente. Não aceitou educadamente. Mas olha que legal. A porta, né? Então, assim,
Não é um orgulho de pai, mas é um orgulho de amigo, De de tio. um Esse é profissional. o tio E, dele. pô, de ver que Tio avô. ele sucedeu, né, na carreira, ele se deu bem na carreira e tá aí, carregando a empresa dele. Então, para mim, em particular, e eu tenho certeza que para muita gente, é motivo de orgulho, sabe? De ver, pô, o camarada tinha potencial, tem potencial e vai levar esse potencial para as gerações que estão chegando. E o contraponto eu também, né, sendo mais novo, aprendendo, né, com quem chegou primeiro no nosso setor aqui, de falar, pô, Lali, como que você vê isso? É isso mesmo? A minha visão tá correta? Você acha que você já esteve do lado do embarcador ali, ou como consultor? É assim que funciona? O que que você... Pô, cara, eu concordo com você. Não, acho que você tá viajando. Então, assim, também tem essa humildade de quem tá aprendendo e fala, cara, ninguém sabe tudo, né? Isso aí no exército falava muito sobre, um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. A ideia não é ser raso, mas cara, assim, você tem que conhecer de tudo um pouco. Sim. E assim, se eu sentar na cadeira hoje com o dono de transportadora e não entender um pouco de logística, você, você tá fora. Se eu não entender um pouco de gestão, do porquê que ele precisa me contratar, ele vai me olhar como custo e não como investimento. Então, assim, eu brinco que na CC é o seguinte: todo mundo vende. Se você não tá vendendo, você tá assessorando venda. Então, se o operador não entender que ele é peça fundamental e se ele não fizer parte dele, o comercial não gira, acabou. Então hoje não tem mais essa, não, o departamento aqui é o departamento aqui. Não, não, tá todo mundo interligado. Nós somos parte do todo. Nós somos parte de tudo. É, e a gente brinca até. Brinca não, né? A gente costuma falar isso. Você até citou a questão de sair da zona de conforto. Na verdade, a gente busca, eu acho que como gestor, é ampliar essa zona, né? Então, Criar você ter mais musculatura nesse sentido. E um ponto que eu acho importante também, não é minha dica de ouro, não, mas eu gostaria de falar para quem está assistindo. Importante de você conhecer do negócio também é você não ficar amarrado especificamente. Vocês comentaram sobre isso, né? Você não pensar só no que você está fazendo hoje. Você criar uma maleta de ferramentas que te permita navegar. Então, eu acho que isso é muito importante. Por mais que você já domine aquilo que você faz, você precisa primeiro entender o que está no entorno e também ter essas ferramentas para eventualmente você aproveitar oportunidades. Eu estava na logística. Agora surgiu uma oportunidade para eu ir para o... Vou dar meu exemplo. Para eu ir para uma seguradora. Legal, passa por gestão. Bate experiência. Eu cheguei lá conhecendo um total de zero, praticamente, que a gente acha que conhece, né? Quando você vai entender os detalhes, você, tá praticamente começando ali de novo. Então, a gestão e essa bagagem ajuda nessa sua adaptabilidade. Então, fica essa dica aí. Acho que tudo que vocês puderem fazer de treinamento, dessas conversas de mentoria e etc., para ampliar a sua zona de conforto, faça, porque logo em breve o resultado está aí. Eu não queria fazer mais um merchan, mas você deixou a bola pingando. Então, vai lá. Vou falar do GRA de novo, já que, pô, esse assunto me orgulha falar que a gente montou esse curso, claro que é. Eu apliquei 0 matéria ali, você viu? Eu tava lá com você como aluno, sentado do lado. Mas eu convidei caras ali que, pô, o network me deu acesso a esses caras, porque são caras que estão em grandes MBAs do Brasil, de verdade. Ali não tinha ninguém que tá fora de MBA, que são professores de MBAs de grandes universidades. Mas enfim, não é esse o papo. Então você que tá gostando disso aqui, que quer crescer na carreira, quer se desenvolver, ser um gestor de risco AA, vai no nosso site, fórumgr.com/GRA ou /imersão, tá no mesmo lugar, e se candidata lá à próxima turma. Não tem data ainda, conforme o nível de interesses, a gente antecipa a turma. Então, corre lá, porque eu não podia perder essa oportunidade de fazer esse merchan, porque o tema tá, cara, de verdade, sim. Não percam. Não perca. Se você foi aluno, você... Só, de novo, só o que a gente falou, né? Só pelo network já vale a pena ali, E é parte do que eu vai falei. interagir. As pessoas que consegui pôr lá como professores foi o network que me deu. Isso aí, cara, se eu fosse buscar esses caras no mercado, o preço da imersão seria outro. A gente vê por aí, inclusive. Exato. Mas é isso aí. Quem tiver interesse, deixa lá o seu registro, que aí a gente consegue medir essa temperatura e a gente tenta uma agenda aí, dentre as tantas agendas concorridas de todo mundo, para a gente formar mais uma turma. Boa lembrança. Legal. Vamos caminhar para aquele momento especial aqui do fórum? O papo é bom, só que daqui a pouco a produção começa a chutar já estão baixando a luz. Pessoal, a gente tem aqui um momento especial do papo, porque a gente busca aqui, primeiro, falar de
de mercado, falar de experiências, falar de coisas técnicas, mas também muito voltado à questão de carreira. Por quê? A ideia do programa é dar acesso para muita gente que está começando no mercado de GR, muita gente que é de fora do mercado, gente que se interessa pela liderança. Então tem esse momento aqui que é mais inspiracional até, que é para você contar assim, para quem está nos assistindo, que às vezes está no momento, é jovem de carreira, ou que quer fazer uma transição, às vezes já é sênior, mas quer fazer uma transição, está perdido, não sabe por onde começar. A gente faz um momento de introspecção para você pensar assim, se você pudesse se dar um conselho lá atrás, foi o Eulálio começando a carreira, qual seria aquela dica de ouro para essa pessoa talvez progredir mais rápido, para achar atalhos honestos na carreira, para se desenvolver melhor? Com tudo que a gente tem de recurso hoje, qual seria a sua dica de ouro para alguém que quer ingressar no GR ou quer dar um pulo? Eu vou plagiar a mensagem que está no WhatsApp da minha esposa. Fazer um jabá para ela também, né? Acreditar sempre. Se você não acredita em si mesmo, você não vai progredir. Então acredite nos seus valores, acredite no seu esforço e acredite principalmente nos seus sonhos e corra atrás deles. O resultado nem sempre pode vir no tempo que você quer, mas ele virá. Se esforce ao máximo, siga em frente e, como diz Aristóteles, né? Faça o melhor que puderes e encontrarás o caminho da felicidade. Essa é a minha dica de ouro. De ouro. Pulei a de prata. Vamos direto na de ouro. Isso aí. Valeu por 2. É isso aí. E você, Gutenberg, se pudesse fazer esse exercício aí de o que você... Eu vou falar o Deixa que me ajudou, tá? Acho que não tem fórmula mágica. Não tem receita, Não né? tem receita, mas assim, se você puder estudar sobre inteligência emocional, se conhecer, acho que isso ajuda muito. Ser uma pessoa resiliente, né? Assim, independente do tipo de negócio você vai empreender, se você vai trabalhar dentro de uma grande organização, ser resiliente é uma coisa que ajuda bastante. Estude sobre vendas, porque assim, independente do seu nicho, você vai estar vendendo, seja um projeto, seja um produto, seja um serviço, você vai estar vendendo, né? A gente faz isso o tempo todo. E estude a ponto de você conseguir convencer as pessoas que aquele seu projeto, seu produto, ele pode ser um habilitador de negócio para aquele cliente, para aquela pessoa. Então, assim, ser resiliente, ter inteligência emocional, isso eu aprendi com o Coronel Melo, e aprender sobre vendas. Acho que, assim, todo mundo deveria se conhecer, né, e ter essa capacidade de poder vender alguma coisa. Muito bom. Posso dar uma minha também de ouro aí que eu Pode, lembrei aqui fica à agora? vontade. Eu gosto muito dessa parte que você comentou da resiliência, e eu queria só lembrar o pessoal que está aí. Não é dica, não precisa ser dica de ouro, não, só um ponto para pensar. A gente lembrar a resiliência está muito ligada a essa questão daquela nossa capacidade, né? A gente, não indo lá para física, mas trazendo para o business, aquela capacidade que você tem de, na hora que você precisa se estressar e voltar, que você precisa, enfim, mudar o seu estado natural. Só fiquem muito atentos e pratiquem essa inteligência emocional no sentido também do autoconhecimento, porque por mais que você exercite isso, existe um limite. E quanto mais você tentar ficar ali próximo, você também até consegue por um período, mas a gente vê muito hoje em dia essa quantidade de gente com problema de burnout e problemas associados às questões mentais mesmo, porque hoje a gente é bombardeado o tempo todo e etc. Então, eu só queria também deixar essa mensagem de conheça a tua capacidade, obviamente, de sair daqui e mudar o seu estado, mas tenha muito claro qual é o limite para você não ultrapassar. Então, essa é uma dica importante. Acho que a gente acaba falando pouco sobre isso e é fundamental para os desafios que qualquer profissão vai nos trazer. Exato. E minha dica final, então, para arrematar tudo isso siga o Fórum de GR, tem outros conteúdos tão bons quanto esse no nosso canal, seja em áudio ou em vídeo. Siga essas feras aqui que tem muito a compartilhar, né? Com Siga certeza. essas feras, não perca o nosso evento. Gente, obrigado. Eulálio Gutenberg. Obrigado. Excelente papo. A gente se vê em breve em alguma ação do Fórum de GR. Com certeza. Pessoal, até o próximo Papo com o Especialista. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Grande abraço.